Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conta Logo. Vocês já pensaram no porquê de existirem tantas pessoas doentes? Por que nós temos saúde e outros padecem de doenças graves? Ou vice-versa? Por que muitos se encontram presos a uma cama, numa condição tão sofrida? Pois é, nós vamos contar logo essa história para você, que é baseada num conto de Humberto de Campos, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o título é O Bendito Aguilhão. Jesus estava respondendo a algumas perguntas de Simão Pedro em Cafarnaum. Cafarnaum era uma pequena aldeia, um vilarejo, às margens do lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia. E Jesus estava conversando com os discípulos. Ele dizia que a boa nova se destina à vitória do bem. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. As pessoas não devem ficar brigando pelos bens terrestres, falava Jesus. Tudo o que nós possuímos nos foi emprestado. Na realidade, nada nos pertence. Trabalhemos assim contra a inveja, a vaidade e o egoísmo. Naturalmente, que essa grande transformação, ela não vai surgir do nada. O pensamento e a prece são indispensáveis à ação que precisamos desenvolver. Veja bem, Jesus já comentava a respeito da importância do pensamento e da prece. Do pensamento porque quando nós pensamos, nós exteriorizamos esse pensamento. O pensamento ele se torna como que uma matéria muito sutil e ele fica ao nosso redor, na nossa atmosfera. Então, se nós pensamos de forma negativa, nós vamos ter isso agregado na nossa atmosfera. Por outro lado, se pensarmos de forma positiva, a nossa vibração será muito melhor, muito mais clara, muito mais límpida. E Jesus continuava dizendo que existem sombras e moléstias por toda parte aqui na Terra, como se existisse uma corrente de águas viciadas, de águas lodosas. É importante reconhecer, dizia ele, que se nós regenerarmos a fonte, teremos a solução adequada ao grande problema. Jesus dizia da importância de regenerarmos a fonte. O que seria essa fonte, se não nós mesmos? Senão o ser humano, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Jesus acreditava que renovando as pessoas, as criaturas, tudo se transformaria, tudo seria diferente. Restaurando o espírito na sua pureza, as suas manifestações serão muito mais sublimes. Naquela época, as pessoas que se aproximavam de Jesus eram muito simples. Eram pessoas muito sofridas, porque elas não tinham condições materiais, elas não tinham médicos, tudo era muito mais difícil de encontrar. Não é como nos dias de hoje, que nós temos um posto de saúde, que nós podemos recorrer, nós temos o SUS, nós temos, enfim, muitas possibilidades. Nós podemos comprar os remédios nas farmácias. Não, naquela época, as pessoas tinham que se valer das plantas medicinais, de recursos caseiros, e eram muito sofridas, havia muita dor. Então, quando Jesus surgiu, as pessoas iam em grande quantidade atrás desse curador, dessa pessoa que ia fazer com que eles ficassem melhores, com que eles se renovassem. E Jesus, nessa conversa com os apóstolos, ele fez uma pausa e Pedro interferiu perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre verdadeiras. Eu compreendo que o ensino da Boa Nova, ele vai estender a felicidade sobre toda a terra. Eu acredito nisso, Jesus. No entanto, o Senhor não acha que as enfermidades são castigos muito difíceis para as pessoas? E se nós curássemos todas as doenças? Se nós proporcionássemos alívio a todos aqueles que padecem essas aflições no corpo? O Senhor não acha que assim seria muito mais fácil a implantação do reino de Deus aqui na terra? E Filipe, ouvindo, disse: é verdade, Jesus, é tão difícil que nós nos concentremos nas coisas do alto, nas coisas superiores, se nós estamos padecendo de tantas dores, enfermidades, tudo sofrendo demais, será que não é possível nós curarmos a todos?
E outras pessoas que estavam ali junto, outro com os discípulos, também se manifestaram no sentido de que era importante manter aquele plano de proteção integral a todos os doentes. Jesus, calado, deixou que a serenidade reinasse de novo e comunicou aos discípulos que no dia seguinte, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Então, no outro dia, de manhãzinha, Jesus, auxiliado pelos apóstolos, começou a curar. Ele impondo as mãos sobre um, sobre outro e orando, e assim ele foi promovendo as tantas curas que iam ocorrer naquele dia. E no decorrer de muitas horas, muitos doentes foram curados da sarna, do reumatismo, da paralisia, da cegueira. Muitas obsessões também foram curadas. Quando os doentes se aproximavam do local onde Jesus estava curando, eles estavam abatidos, entristecidos. Mas quando saíam de lá curados, eles ficavam cheios de esperança. Logo ficavam felizes, tendo a sua saúde e tranquilidade restabelecidas. Pedro então fazia o convite para que o ensinamento que seria proferido pelo mestre logo a seguir. Pedro dizia: vocês não querem ficar? Fiquem para aprenderem conosco. Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças do reino, sobre como é importante nós estarmos aqui na terra hoje, sobre a verdadeira vida. Fiquem conosco para aprender, para desfrutar. E as pessoas diziam para Pedro: Pedro, eu não vou poder, eu deixei os meus filhos em casa, eu sou muito grato, eu me sinto muito melhor. Jesus curou os meus problemas, as minhas dores, eu estou sem dores, mas os meus filhos estão com os meus vizinhos. Ou então diziam: eu tenho negócios para cuidar. E as pessoas iam saindo, iam embora, iam saindo de fininho, uma após a outra, iam deixando só Jesus e os apóstolos. E assim foi, até que com a cura do último doente, restaram às margens do lago apenas o Senhor e os 12 profetas. Todos estavam quietos. Um silêncio imenso tomou conta. Pedro estava com um olhar de profunda tristeza e desapontamento. Mas Jesus, vendo, falou bondosamente: Pedro, aprenda com a experiência e guarde a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento criado pelo próprio homem é a alavanca que vai auxiliá-lo no seu reerguimento. E Jesus ainda acrescentou: o corpo doente é o remédio salvador para o espírito envenenado. Sem a enfermidade corporal, é quase impossível elevar o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Veja bem, Jesus já estava dizendo que a doença, que a dor é essa alavanca que impulsiona o homem a se modificar, a se melhorar, que é quase impossível você reerguer uma humanidade sem o recurso da dor, porque é ela que vai fazer com que as pessoas queiram ser diferentes ou que de uma certa forma até às vezes as obriguem a serem diferentes por causa do sofrimento. O sofrimento é muito importante. Bem, aqui nós terminamos a nossa história, cujo título é O Bendito Aguilhão. O Bendito Aguilhão. Aguilhão, palavra estranha, né? Aguilhão, aguilhão. E você sabe o que significa isso? Aguilhão é uma vara comprida e na extremidade ela possui uma ponta de ferro. E essa vara ela era utilizada para espetar o gado, para fazer com que o gado andasse adiante. O bendito aguilhão nada mais é do que o sofrimento, a dor, as doenças, as enfermidades que fazem com que nós sigamos adiante, possamos melhorar. A doença está ali nos cutucando, nos espetando para que nós sejamos diferentes, que nós nos modifiquemos. Então, ela é a doença, esse bendito aguilhão. E devemos pensar por que a dor está aí. Geralmente ela está para nos ensinar alguma coisa. Quando o corpo se enferma, é porque o espírito já se desajustou em algum ponto da nossa existência. E agora, mais do que a reparação do corpo físico, porque a gente quer a cura, geralmente a gente busca isso. Mas mais do que isso, nós necessitamos da cura da alma.
porque quando nós curamos as nossas almas, o nosso corpo físico ele se regenera. Pensemos nisso e até o próximo Conta Logo!